esposos. Quem foi que disse que um namorado chega à minha casa e banca a minha filha? Eu presente. Que pai, mas que pai seria eu se permitisse isso? Ah, já não vivo consigo. Ah, essa é outra história. Sabe porquê eu não fecho com isso? Sabe porquê? Está a acontecer algo estranho, estranho mesmo, estranho, perturbador. Porque as raparigas hoje em dia, um bom número delas, têm a estrutura mental virada para o dinheiro. E sabe, corremos o risco de no futuro os homens já não se importarem mais com conversas românticas. Antigamente, vamos iniciar uma relação com uma rapariga, o homem parava, pedia o número de telefone, o endereço. Hoje já não. É chegar e dizer qual é o seu número de IBAN. Já não pede o número de telefone, não quer saber. Dá-me o número do seu IBAN. Está certo isso? Tratar a mulher como se fosse um artigo, mas estamos a caminhar para lá. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso vosso Ecos e Factos. Chuvas fazem estragos e deixam um rastro de sangue e dor. Na localidade de Balombo, província de Benguela, 4 mortes e mais de 80 residências destruídas. Ainda na localidade de Malange, província de Malange, mais estragos provocados pelas chuvas. Já na Huila, cidadã de 30 anos de idade, detida sob a acusação de tentar assassinar a própria filha de 13 com recurso ao veneno. Aqui, os factos fazem eco. Roda! Muito bem, vamos ao trânsito. Temos a imagem do trânsito. Já agora, Regi, quem está na sala de operações do CISP? Vamos saber já, não é? José Ribeiro, boa tarde, companheiro. Boa tarde, José Ribeiro. José Ribeiro está neste dia 16, nesta terça-feira, a dar o melhor de si. E temos aqui a imagem do centro da cidade de Viana. Estamos mesmo no centro de Viana, Vila de Viana. Choveu. E como tal, aí está o resultado da chuva. O asfalto completamente molhado, mas não é só, a questão não é só termos o asfalto molhado. O grande problema é que com a chuva, a terra é levada para o asfalto. E é uma convivência entre o asfalto e a terra. Agora, a pergunta que não se quer calar, quem vai perder esse conflito? Terra, asfalto. Quem perde? É óbvio. Já sabe a resposta, né? O asfalto. O que é que deve ser feito? Minha opinião, ou cimentar o passeio por completo, colocar placas de cimento, os rapazes a pularem de um lado para o outro, não é? Ou então continuar o processo de colocar relva ao longo da estrada, não é? Pelo menos vamos reduzir o impacto do que está a acontecer. Agora, isso é um cenário que se registra nos mais diversos pontos do mundo quando chove. E daqui a pouco vamos falar das chuvas, hein? Estamos no mês de abril. Abril, chuvas mil. Eu disse no início do ano que este período de chuvas, das chuvas que se avizinham, e já agora estamos dentro do epicentro do período de chuvas, eu disse que seria fatal. E vamos falar disso daqui a pouco. Temos então este ponto que continua a ser bastante complicado, porque as viaturas, veja o que acontece, há viaturas paradas aqui, imobilizadas onde? Na curva. Temos viaturas imobilizadas aqui na curva. Não pode. Estreita esta zona, que já não tem um grande espaço. A faixa de rodagem fica reduzida. Já é uma faixa de rodagem com circulação permitida. Eu vejo, e a partir daqui é possível perceber, que só tem 2 vias de circulação, essa faixa de rodagem. Aliás, 2 vias já é um bocadinho forçado, mas consegue-se fazer 2 vias. Se tens essa viatura aqui parada, o que é que vai acontecer? Afunila este espaço. E é uma grande sorte grande mesmo, de não termos aqui uma fila interminável de viaturas, porque nessa altura já não está muita gente a trabalhar. Por isso,
este ponto de carga e descarga de pessoal pode ser removido aí. Podemos encontrar um outro local para se fazer a carga e descarga de pessoal, porque ali está completamente errado. O Zé Ribeiro dá-nos outra perspectiva, a Câmara faz este movimento, e aqui podemos perceber que já há mais circulação no sentido de quem vai mesmo para o centro da Vila de Viana. Olha, temos aqui viaturas no passeio, imobilizadas no passeio. Essa viatura branca, este é que é uma L200, não é? É uma L200, branca no passeio. Vamos dizer mais o quê? E aqui, viaturas imobilizadas, frente a estas lojas, estão imobilizadas aqui. Será que as autoridades não podem pôr lá um agente regulador de trânsito para desmobilizar estas paragens feitas aqui? Nem sequer são paragens, são mesmo imobilizações. Não podem ser desmotivadas? Muito bem, Zé Ribeiro, muito obrigado. Podemos ir para um outro ponto da cidade capital. Estivemos a ver então imagens da Câmara, a mesma Câmara, deu-nos vários ângulos, imagens do que está a acontecer em Viana. Agora temos Simangola. Bom, nesta altura o trânsito já é um bocadinho mais pressionado, porque há muita gente a ir para o Panguila e quem sabe até muita gente a ir para Caxito usando esta via. No sentido de quem vai para Cacoaco, vê-se que há uma circulação mais frenética. Já quem vem para o centro da cidade, nem por isso. Agora, já o dissemos diversas vezes, neste ponto nós temos uma paragem. Se esta paragem foi colocada de propósito ou não, esse é um outro discurso. Então, como há uma paragem, nós temos circulação de pessoas de um ponto para o outro. Há muita gente que faz o atravessamento porque nos dois lados, nas duas faixas de rodagem, nós temos zonas habitacionais, temos moradias. O que é que deve ser feito? Aqui tem de se colocar uma pedonal, porque há muita gente que vai para o outro lado da antiga Simangola, porque há um bairro imenso lá atrás, não é? E temos gente que vem para o lado onde está a paragem que leva os clientes até ao mercado do Quicolo. Tem de haver aqui uma pedonal, é urgente para se resolver a situação da circulação de peões nesta zona. Olha, veja o que vai acontecer, o caminhão tem de parar e aquela viatura branca não parou. Por quê? Porque aquilo não está tipificado como uma zona de atravessamento, não tem uma passadeira, mesmo aliás, nós sabemos que mesmo com passadeiras há muita gente que não respeita, mas aí não há nenhuma sinalização de uma passadeira, não existe. Então os automobilistas param por uma questão humana apenas, não são obrigados a parar, não há legitimação de paragem naquele ponto, não há. Então é importante a colocação de uma pedonal ou derrubar aquela placa divisória e colocar as linhas no chão que vão identificar então a passadeira. Muito obrigado, Zé Ribeiro. Voltaremos a qualquer altura ao trânsito. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. O Centro Integrado de Segurança Pública, que diariamente, de forma incansável, faz com que nós consigamos cumprir com o nosso papel de bem servir ao amigo telespectador. O serviço público que lhe é dado neste momento do programa Ecos e Factos tem a garantia do CISP. Muito obrigado ao CISP, uma salva de palmas. Uau! Maravilha! Já não direi a mesma coisa daquilo que vou mostrar-lhe logo a seguir. Vamos à rubrica Como Então Você. Roda! Vamos mostrar-lhe um vídeo. Não é diferente daquilo que já tem visto, não só aqui no programa, como no dia a dia. Mas não está certo. Você tem visto, mas não está certo. Não podemos habituar-nos àquilo que está errado. Olhem para isso. Põe a rodar. Olhem para isto. Está a levar o quê? Um colchão cheio de urina e tudo. Para onde? Andaram a urinar lá no colchão, filhos, sobrinhos, etc. Está a levar para onde isso?
E é assim que se transporta isso. Está certo? Quer dizer, hoje as pessoas, hoje o que acontece é, não, estamos habituados, nós não nos podemos habituar às coisas más. É perigoso. Quando nos ambientamos às coisas más, é extremamente perigoso, ou seja, paramos de refletir. Está certo? Veja que este comportamento pode provocar ao portador deste colchão, pode provocar uma lesão grave. E depois ele amarrou este lençol, um pano, seja lá o que for, neste colchão. Pronto, ele está a levar, deve estar a mudar de bairro. E a última coisa que ficou é o colchão, já levou tudo. E então ele está com receio de chegar a casa e dormir sem o colchão, teve de vir buscar o colchão. Mas não é levando numa motorizada, por amor de Deus. Não é levar o colchão numa motorizada. Não é levar o colchão numa motorizada. E veja que ele está a circular onde ele não está a circular. Presta atenção. No meio do bairro. Não. Ele está no meio do bairro? Não. Ele está a circular onde? Numa zona onde temos certamente a possibilidade de estar lá um agente regulador de trânsito, mandar parar este cidadão. E lá vai. Lá vai. Aconteça o que acontecer, ele está pouco se importando, porque o mais importante para ele é que ele está a levar o seu colchão. Isso é terrível. Por amor de Deus, vamos dar um chicote ao comportamento destes cidadãos. Vamos, Regi. Vai! Vai! O comportamento. Vai! 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 Ai. Muito bem. Espero que quando as autoridades começarem a pôr ordem nisso, não tenhamos uma reação contrária. Que isso às vezes é algo que já está no nosso subconsciente. Já estou habituado a fazer isso, porque é que agora é diferente. Daqui a pouco, vocês vão ver. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Muito em breve isso vai acabar. Isso vai deixar de ser comum. Que parte é essa? Isso é Quilamba? É na zona do Quilamba, isso, né? Bom, não entrei, eu já localizo. Pronto. Vamos ver como é que está a ser feito. Muito obrigado, Regi. Podemos mudar de assunto. Vamos agora ver como é que está a ser feito o reordenamento do comércio a nível da capital do país. Ainda bem que há um programa que está a pôr ordem nisso tudo, hein? Que é o programa de reordenamento do comércio do governo da província de Luanda. Põe aí, ponha, vamos ver. Ponha a peça. Sou moradora do bairro Rangel há mais de 20 anos. Ultimamente o clima tem sido muito quente. Está muito quente, as árvores estão nos ajudar um pouco. E digo isso também por causa de não termos muitas árvores ao redor. O Rangel precisa mesmo dessas árvores, porque sem elas também não há um ambiente puro. A mensagem que eu vou deixar é para eles também fazerem o mesmo exemplo que estamos a fazer aqui. Que os moradores passam mais a proteger as árvores a cada dia que passa e passam mais a regar e parem de fazer cortes das árvores. Que Luanda tenha um bom ambiente e uma boa paisagem, né? Claro. Muito bem, uma salva de palmas. Vamos lá. Uma salva de palmas. Estou à espera de quê? Junta-se a nós a Alcrência, a Cavala, do programa de reordenamento do comércio a nível da capital, não, nível da província de Luanda. Com certeza, boa Mário. Tarde, seja muito boa tarde. Boa tarde, Mário, e boa tarde a todos os telespectadores. Só que este é o programa de arborização, não é? De facto, Mário, quando nós iniciamos esse programa do reordenamento do comércio, dizíamos que era um programa integrado. Muito bem. Um programa integrado com o objetivo de, primeiro, devolver, vamos lá dizer, a autoridade do Estado, repor
a autoridade do Estado, e também, portanto, ele foca nas benfeitorias. E esta acaba sendo uma benfeitoria, portanto, de um programa também que é encabeçado pelo governo da província de Luanda, que se chama o PAU, Programa de Arborização de Luanda. Muito bem. Portanto, depois de nós termos portanto, terminada ali no Amzaga, que é portanto, uma via que foi intervencionada durante algum tempo, há necessidade agora, portanto, da integração desses programas, e a arborização vem logo a seguir. E para este programa nós tivemos a participação da comunidade, bem como os agentes comerciais, portanto, dos estabelecimentos, os donos dos estabelecimentos comerciais ao longo desta avenida, desta rua, também participaram desta arborização, para transmitirmos aqui vamos lá dizer, dar um sinal de posse, que a árvore não pertence ao programa, mas a árvore pertence à comunidade, porque os primeiros beneficiadores desta árvore, ou destas árvores que foram aqui plantadas, serão mesmo a comunidade. Então tivemos o envolvimento e a participação direta da comunidade para esta ação. Eu estou a ver aqui, muito recentemente, acho que foi há coisa de 2 semanas, aqui no nosso distrito urbano, onde nós estamos localizados, a Tapeá. Para quem não sabe, está no distrito urbano de Camama. Nós tivemos um programa semelhante, onde estiveram até colegas meus, foram plantar árvores, o Bem-vindo Magalhães. Nunca tinha visto o Bem-vindo com uma enxada, mas estava lá também a plantar o Coutinho, enfim. Ou seja, é um programa que tem de necessariamente acontecer, porque afinal andaram a cortar as árvores. Andaram a cortar as árvores, e viu aí o testemunho da moradora dizendo, não é, o quão satisfeita está pelo facto deste programa termos tido alguma arborização. Portanto, isso vai acontecendo um bocadinho por toda a província. Este programa de arborização foi lançado em dezembro do ano passado. Todos os municípios também estão a implementar a semelhança do PRC e também o POT, que é o Programa de Ordenamento das Paragens. Portanto, são desta forma integrada que nós estamos a fazer, portanto, a junção de todos esses programas para, de facto, o benefício dos nossos munícipes. Agora, Alclésia, nós temos eu vejo ele está a usar uma garrafa para poder regar a planta. Como é que vamos resolver esse problema? Prontos, a rega, e conforme dizia que nós temos a integração da comunidade, é precisamente para a comunidade adotar a árvore como sua. Essa é a estratégia. A comunidade vai adotar a árvore como sua, não vai ser só da responsabilidade da administração municipal manter a árvore, regando-a e cuidando dela, mas sim a comunidade. E se cada um, de forma consciente, de facto, trouxer 1 litro de água de casa, é possível então que essas árvores cresçam e desenvolvam. Essa experiência nós já fizemos, a Lueja Anconda é, portanto, um modelo dessa experiência, e as árvores estão ali, de facto, estão a pegar. Logicamente que fizemos o lançamento dessas árvores em tempo chuvoso, para que, de forma natural, nós pudéssemos ter as primeiras regas, que são importantes para que elas se mantenham vivas, mas também temos esse comprometimento e a responsabilidade da comunidade, que de facto está a participar, e é assim que deve de facto continuar a adotar a árvore como sua. Muito bem. Aliás, Alclésia, o cidadão angolano, em particular o holandês, sempre foi assim. Eu estou a recordar, mas já são muitos anos, né? Muitos anos. Aí coisa de 30 anos. Fulano, olhos assim para mim, eras um garoto na altura, estavas na creche. Fazíamos até os sábados vermelhos, campanhas de limpeza, etc. Eram coisas maravilhosas, a comunidade saía. Então a comunidade é convocada a ajudar no crescimento da planta. Sim. Porque são os maiores beneficiários. São os maiores beneficiários. Muito bem. São os maiores beneficiários. É para eles que a sombra virá, é para eles que o oxigênio virá. Portanto, são os maiores beneficiários. Muito bem. E como é que está temos aqui ali na Amzaga e em outros pontos? Pronto, temos ali na Amzaga. Sei que falei do distrito urbano de Camama, fizemos isso também. De facto. E outros pontos? Falei da Lueja Anconda, que faz parte do distrito do Sambizanga, que também é um ponto. Dizer que todos os distritos do município de Luanda têm um programa de arborização consolidado e vão continuando, portanto, a fazer a reposição, porque ainda, infelizmente, temos uma cultura de pessoas que insistem e persistem em destruir, mesmo sabendo que lhes vai beneficiar, mas ainda não tomaram a consciência de vida no sentido de cuidar. Então, ainda temos. A nível de toda a província, conforme disse, o programa foi lançado e a miúde vai-se vendo iniciativas. Sei que muito recentemente Camama teve a sua iniciativa,
Belas também teve a sua iniciativa. Camama, quando digo Camama, estamos a falar do município de Talatona. Belas também teve a sua iniciativa. Quilambaquias também teve. Sambizan, Angola, vamos lá dizer, Kazenga também teve. Todos os municípios estão, de facto, empenhados, envolvidos no programa de arborização de Luanda. Portanto, está contente de todos os outros programas que estão a decorrer, como é o programa do reordenamento do comércio. Dizer, então, que isto vem, então, numa ação integrada, portanto, para que tenhamos consolidados todos os programas e tenhamos, de facto, aquilo que é o objetivo principal de termos uma cidade que seja aprazível, uma cidade que seja, portanto, higiênica, que seja urbanamente apetecível para qualquer um de nós e para os luandenses de forma particular. Bom, falou também, e já estamos a terminar esta conversa interessante, a Alcreza traz sempre novidades agradáveis, boas novidades, não é o Sisulo só traz mais novidades. Sisulo, põe lá aquele seu amigo que está a andar com o colchão. Já estamos a falar do plano das paragens, falou aqui há bocadinho, do ordenamento das paragens. E muito recentemente, olhamos só para isso, esse colchão a cheirar urina. Muito recentemente, o governo tinha feito uma nota e fez saber que isso tinha que acabar. Mas parece-me que não é o cenário, não é? De facto, é triste ver o que estamos aqui a assistir, de facto, porque este automobilista corre um perigo imenso, né? Transportando este colchão, não obstante, vamos lá dizer que utilizou esta maneira de transporte por inexistência ou exiguidade de recursos, mas ainda assim corre perigo de vida e entendemos que, vamos lá dizer que a polícia devia de facto atuar. Ele está a trafegar por uma zona onde nós temos patrulhamento e policiamento constante e, de facto, assumimos ser uma falha, de facto, por ter deixado passar. Mas vamos aproveitar, então, as câmaras da nossa televisão para, portanto, reprovar comportamentos do género, dizer que, não obstante as dificuldades que se tem, mas devemos ter, em primeiro lugar, a proteção da vida. Este programa vai continuar. Este programa das paragens e também de fazer com que as motos... O POT vai continuar. O POT está intrinsecamente ligado também ao programa do reordenamento do comércio, ou seja, vai fazendo a sua atuação à medida que o programa do reordenamento do comércio se estende pelos municípios, pelos distritos. Portanto, o POT também vai de facto acompanhando para que de facto nós consigamos ter a percepção geral de como é que o programa está a ser implementado. Porque aí onde já nós temos o descongestionamento, onde não temos, portanto, a venda desordenada, a venda estática, é colocada uma árvore para dizer que este lugar é para ter uma árvore, é aprazível, é feita, portanto, são feitas as melhorias, as benfeitorias na estrada, conforme estamos a ver, as obras estão a ser feitas, é feita a pintura de lancil, é reparada a iluminação, ordenada a paragem de trânsito. Ali sim o munícipe se revê e sente-se que de facto o programa vale a pena continuar. Uma salva de palmas ao nosso governo. As coisas boas devem ser elogiadas. Vamos lá. Agora, Alcreza, pode olhar para aquela câmara e deixar aqui um apelo aos moradores, não só da Lino Amezaga, como de outros pontos onde já começou o programa da arborização de Luanda. Por favor. Muito obrigada. Mário, uma vez mais, e dizer que a semelhança dos outros apelos que temos estado a fazer, hoje o nosso apelo em particular é para o programa de arborização de Luanda, que é uma iniciativa também do governo da província de Luanda e tem estado a acontecer, portanto, por todos os municípios da província de Luanda, pelo que apelamos à sensibilização de todos os moradores, todos os cidadãos, para que possam adotar as árvores como suas, colocando sempre um bocadinho de água para que garantimos que esta árvore floresça e cresça e que nos dê o oxigênio que nós muito precisamos. Muito bem. O número que está em nota de rodapé é para denunciar as pessoas que estejam a cometer ilegalidades. Esse número pode ser utilizado até para denunciar quem esteja a construir anarquicamente, né? Pode. Zonas de risco, etc. De facto. Tudo que constitui uma infração. Tudo constitui uma infração no âmbito das contraordenações, podem utilizar este número para fazer as denúncias. Está a ver? E nós agradecemos. Mamá Quitandeira, se o fiscal tentar
Se copiar, pode, né? Pode. Muito bem. Pode e deve. Muito obrigada, Mário, uma vez mais, pela oportunidade que nos dá. Não, por favor, a porta está aberta. Sim, senhora. Obrigada. Alcrésia Cavala, que vem do Programa de Reordenamento do Comércio a nível da província de Luanda. E hoje falou do programa de arborização, colocar árvores. Nós andamos a cortar todas as árvores para construir, partir tudo, cortar, e Luanda começou a aquecer de repente. Agora o governo veio com um programa que é bastante promissor. Por isso é que o amigo telespectador está convocado, une-se, faça parte desta equipa gigante que quer fazer de Luanda um lugar aprazível. Jardim, onde se pode viver bem. Agora, se está recordado, no início do ano, eu disse que teríamos chuva do Ero. As pessoas disseram, não, é só anda a beber muito café e está a exagerar. Não, não exagerei. Eu sabia que este período, o mês de abril, e há muita gente na capital do país, não sentiu ainda os efeitos das chuvas de abril. Não sentiu. Então acha que, como está a acontecer lá fora, não. A zona de Cavissólio, fixa esse nome, Cavissólio, bairro Cavissólio, fica no Balombo, município do Balombo, província de Benguela. É uma zona que foi construída em cima de um lençol freático. Virei-me para esta câmara, Regir, estou a olhar, exato, muito bem, obrigado. Agora veja. Quando chove, esta zona onde está o Cavissólio, pelo facto de estar sobre um lençol freático, e onde tem muita água cá embaixo, para perceber bem, ou seja, embaixo da terra, estou a falar em lençol freático, vou falar linguagem terra-terra, debaixo da terra corre água, como se tivesse um rio debaixo da terra, só que esta água que está a correr embaixo não é uma água que corre, é mesmo um volume muito grande. Quando chove, esta água vem cá para cima. E o bairro de Cavissólio, que foi construído em cima desta água que eu estou a falar, que está debaixo da terra, hoje está com dificuldades. Veja que as casas foram deitadas abaixo pelas águas das chuvas. Vou falar a sério. Mais de 80 residências no Balombo. 4 mortes. É o balanço das chuvas na localidade de Balombo. Ponha, Regi, vamos ver. A frequência de chuvas aqui no Balombo tem sido intensa e com isso a destruição de habitações, a morte de gado, fruto das descargas atmosféricas e, lamentavelmente, a perca de vidas humanas como consequência do desabamento de residências. Aqui no bairro Cavissólio, por exemplo, dezenas de casas ficaram completamente destruídas. Tal como em praticamente todo o interior da província de Benguela, o Balombo tem estado também a registrar chuva intensa. E neste quesito, várias residências, fala-se mesmo em mais de 80 residências como esta que foram destruídas pelas chuvas, centenas de famílias foram afetadas e há, entretanto, a lamentar a morte de algumas pessoas. Muitas famílias, até por último já, pronto, ali a morte, enfim, outras coisas, está a prejudicar muita gente mesmo. O administrador municipal do Balombo está preocupado com o índice de destruição causado pelo mau tempo que está a assolar principalmente as zonas de risco. Para além de falarmos do bairro de Cavissólio, queríamos também falar das mortes provocadas pelos raios ou por descarga elétrica, tanto nas pessoas quanto nos animais, sobretudo o gado bovino, e também aquilo que de facto tem sido algumas mortes pelo desabamento de determinadas residências, no caso do bairro Cavissólio, que está identificado que é um bairro que está numa zona de risco, está sobre um lençol freático. Medidas para retirar estes moradores que construíram aqui na zona do Cavissólio, por exemplo, para locais mais seguros, já começaram a ser tomadas. Estamos
a visão de podermos realojar estas populações para este sítio considerados de seguro. Instituições públicas não têm sido igualmente poupadas, como foi o caso recente do Comando Municipal da Polícia do Balombo. Algumas vias, passagens hidráulicas e pontecos estão também a sofrer com as fortes chuvas que teimam em cortar a ligação entre a sede e os grandes centros de produção agrícola, como o Xindumbo e o Macamambolo. Chuva, Balombo, puf, 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 Malange. Veja que as regedorias de Yungo, Gondo e Combo, não é? Em Quibinda. Olha, qual é o grande problema? As pessoas, quando vão construir as suas moradias, chegam, olham para o sítio e numa época seca eles chegam e começam a levantar as paredes. Maioritariamente estas casas são feitas de adobe. Adobe é a terra queimada pelo sol, não é? São aqueles blocos de pedra da terra, blocos feitos de terra queimada pelo sol. E então constroem, pronto, começou a construir e acha que ali pode construir. Não há uma avaliação técnica do local onde estão a construir. Os fiscais não vão lá ver onde estão a ser construídas as casas. Veja o que está a acontecer em Quibinda, arredores da cidade de Malange. Veja o que está a acontecer em Quibinda. As pessoas construíram as casas numa zona onde o lençol freático é muito rico. Punha. Regi, punha, vamos ver. Yungo, Combo e Gondo são as regedorias do setor de Quibinda que mais foram fustigadas pelas chuvas dos últimos 7 dias. O balanço preliminar do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros apontava para a danificação de 34 residências e a inundação de 135 outras, tendo afetado 178 famílias. Por acaso, Matamba já não vamos contar, porque é um bairro mais já inundado. E o Yungo, contamos por aí 20 ou 20 e tal casas. Aqui na regedoria de Combo, o desespero de muitas famílias é visível e temem pelas suas vidas se continuar a chover nos próximos dias. A situação aqui está totalmente mal. As chuvas aqui danificaram quase todas as casas. Cristina Sati teve de sair do bairro e encontrou à beira do caminho um outro local onde começou a construir uma nova cabana. Aqui vive com 3 filhas e o marido. Diz que o dilema da insegurança aumenta quando cai a noite. A situação está difícil porque a chuva ainda não parou. Sempre continua. Está a dormir mesmo assim? Sim, estamos a dormir assim. A Administração Municipal de Malange e o Gabinete Provincial de Ação Social deslocaram-se às localidades para o cadastro dos sinistrados. Eu tenho 4 filhos, vivo num quartinho pequeno. Como é que faço assim? Os passos vamos ver já. Vamos sentar com nossos sobas, porque eu sou o primeiro secretário do outro bairro do Yungo e tenho outros secretários também de outros bairros. Se voltar a chover nas próximas 24 horas, de forma intensa, a situação pode agravar-se. Chuva destrói residências nas regedorias de Yungo, Combo e Gondo, no setor de Quibinda, a sul da cidade de Malange. Camões, não é se vai chover. Choverá. Vamos falar português segundo a gramática. Choverá. Vai chover. Ouça, quem conhece o leste, ou centro de Angola, sabe que a chuva aí não dá, como é que chama aquele truque? Não dá bilingues. Chove mesmo. Chove. Não vale a pena. Não venhamos. Agora, a questão é que tipo de prevenção? Qual é o programa, qual é o plano, qual é a estratégia? O cidadão vai e constrói onde ele quer, porque acha que é seguro. E nós estamos a ver ao longe, vemos aquilo, quem vai para Yungo, Combo ou Gondo, vai perceber que aquele terreno não é muito acidentado, é plano, e então acha que não tem capim, aí pode-se construir. Mas
Os especialistas deviam ir lá ver. Aquela areia é preta, é escura. Tem lama, aquilo é lama. É lama. Eles estão a construir em cima de um lençol freático intenso. Onde eles estão a construir as residências. Estou a falar de chuvas. Cidade do Uís, desde as primeiras horas de hoje, sem energia elétrica. Tudo por causa das chuvas. Bom, os técnicos da ENDE e RNT estão a tratar, estão a enviar esforços para que a cidade volte a ter luz elétrica, mas está às escuras, a cidade do Uís. Vamos ver a confirmação e agora com os nossos colegas que estão a produzir a partir da cidade do Bago Vermelho. Vamos lá. Durante a madrugada, houve um corte no fornecimento de energia elétrica da Rede Nacional de Distribuição. Trata-se de uma avaria registrada num dos transformadores de potência e uma outra no estabilizador elétrico. Lâmpadas ficaram apagadas, casas às escuras, grande preocupação para as donas de casa que temem pelos produtos perecíveis que se encontram nos congeladores. De acordo com os técnicos da ENDE e da RNT, descargas atmosféricas decorrentes das chuvas que caem constantemente sobre a província do Uís estão na base do surgimento desta avaria que deixou a província privada do fornecimento de energia elétrica desde as primeiras horas do dia. Nós estamos a trabalhar desde ontem, logo após o ocorrido, né? As equipas foram mobilizadas para então partirmos para a resolução deste problema. Neste momento, os trabalhos estão realmente bem avançados e nós queremos garantir à nossa população que, em função do andamento destas mesmas atividades, possivelmente nas próximas horas nós teremos o fornecimento de energia restabelecido na província do Uís. Tratam-se dos municípios do Uís, Negage e Maquela do Zombo. A preocupação da população destas localidades pode ter horas contadas com a chegada dos equipamentos que agora estão a ser substituídos. Nós tivemos um defeito no transformador de potência e também no módulo retificador que alimenta os serviços auxiliares. E pronto, nessa altura esse equipamento está aqui conosco. Havia necessidade de repormos porque o que estava montado já não oferecia as melhores condições de operacionalidade. Apelamos à calma e sentimos também aquilo que é a falta e a necessidade de termos a eletricidade nas nossas casas, sobretudo aqueles que são nossos clientes. E nós estamos a dar o nosso melhor, estamos a fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que em breve espaço de tempo nós consigamos repor o nosso serviço e devolvermos o fornecimento de energia aos nossos clientes. Estão aqui técnicos da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade e os da Rede Nacional de Transporte de Energia. Ai, sem luz, terrível, né? Mas eu tenho fé nos técnicos que estão a trabalhar. Ponha aquela foto. Põe aquela foto, Regi, aquela foto aqui no vídeo. Evaristo Munjanga Lombendo Catumbela. É o nome dele. Evaristo Munjanga Lombendo Catumbela, o nome dele. Adeus, Evaristo, que a sua alma descanse em paz. O que ele fez? O que este rapaz fez, o Evaristo? O bairro Pandeira, na localidade de Menong, está há 5 dias sem energia elétrica. 5 dias. O Evaristo era o técnico que resolvia os problemas lá no bairro. O Evaristo não é, até onde sabemos, não é técnico da ENDE. Mas era o técnico, o rapaz do jeitinho, amarra aqui, corta aqui, liga ali, faz o gato para a casa de A, B, C ou D. Ouça, eu já disse aqui muitas vezes no programa, cuidado com a energia elétrica. Não, ele até já consegue fazer, ele é que resolve os problemas. Não resolve nada, não tem que resolver. Não, mas ele faz porque quem deve fazer não está a fazer. Não tem que ir lá fazer absolutamente nada. Existem mecanismos. Faz o processo todo de reclamação. Ah, não vai funcionar. Como é que você sabe se você não experimentou? E então o Evaristo
de forma desobediente, ouça, porque isso é desobediência, entendeu que pode resolver o problema da energia elétrica do bairro Pandeira. Quem foi que disse que ele está autorizado a resolver o problema de quem quer que seja? Lá, estamos a falar de energia elétrica, existem estabelecimentos criados. Meu amigo, a ENDE é o organismo criado de propósito para colocar energia na casa das pessoas. É a ENDE. Eu também sei fazer, você não faz nada. E quem transporta a energia, a eletricidade, é a Rede Nacional de Transportação de Eletricidade. E ponto! E a Prodel produz. Vai inventar o quê? Porquê? Perdemos um cidadão de 28 anos de idade porque... Não, vamos primeiro à matéria. Regi, põe a matéria que eu já regresso. Vamos ver. Aconteceu na província do Cubango, no Menonga. Vamos lá. Esta rua do bairro Pandeira, em Menonga, está sem energia elétrica há 5 dias. Nesta segunda-feira, os moradores apresentaram reclamação e os técnicos da empresa de distribuição de eletricidade vieram, identificaram o curto-circuito, mas não resolveram o problema por conta do estado dos postes. Ivaristo Munjanga Lombendo Catumbela, de 28 anos de idade, era o jovem que aqui ajudava os vizinhos a resolver os problemas básicos de energia. Depois da saída dos técnicos, Ivaristo decidiu subir no poste para tentar descobrir onde estava o problema. Cortou os cabos e, como o poste estava corroído pela podridão, desequilibrou-se e caiu. Estes cabos que se encontram agora por cima desta casa eram suportados por um poste de madeira no qual Ivaristo Catumbela subiu. Segundo testemunhas, a queda terá sido provocada por conta de um choque elétrico. Ivaristo caiu e de seguida o poste veio por cima dele, tendo afetado a região da cabeça. O jovem conheceu morte imediata. Como ele tem sido mesmo um moço que resolve os problemas da falta de energia, que localizasse o lugar ou a casa onde houve esse circuito. E eu gostava de fazer. Então, quando subiu no posto, finalmente o posto já estava arruinado lá no fundo com o saralé, que apenas estava segurado os fios da luz. Então, quando cortou o primeiro e o segundo, então ficou ele quase suspenso e caiu. Primeiro quem adiantou de cair foi ele, depois o posto veio contra ela, porque foi com a nuca, depois de cair com a nuca ao virar, o posto vem contra a parte do ouvido, da cabeça. E segundo a polícia que vinha, disseram que não, isso está tipo é choque, mas nós não entendemos porque os cabos estavam desligados. Para os familiares, Ivaristo Catumbela morreu por conta do desespero que a falta de energia causou a si e aos seus vizinhos. Eu estive presente. Eu acho que aquilo que leva nessa altura o meu irmão à morte é mesmo desespero. É um desespero daquilo que tem sido o serviço do Estado. Em que na hora H, quando são notificados, não aparece devidamente. Senão, bem podiam. Até esperaram 4 dias, não aparece. Só para ver. O bairro Pandeira, em Menonga, é dos vários nos quais o governo provincial do Cubango estendeu a rede para ligações domiciliárias e iluminação pública. No entanto, os moradores desta rua, por sua iniciativa, compraram os postes de madeira e os cabos e pediram a intervenção da empresa para as ligações. De 2012 até agora, quase todos os postes têm as bases corroídas pelo salalé. Ivaristo, que até a data da sua morte era eletricista na ONG de Hello Trust, é apontado pelos vizinhos como um jovem polivalente, porquanto era também pedreiro e canalizador e ajudava na resolução dos problemas do bairro. O jovem deixa um filho de 2 anos. Miranda Astral, Gaspar Gindange, Armando Graça e Margarida Bravo, TP. Olha, as valências do Ivaristo, que foram enumeradas há bocadinho pela Margarida, são impressionantes. Ele não conhecia, só não tinha conhecimentos só de ligações e processos de eletricidade, fazia outras coisas, canalizador, etc. Era o faz-tudo do bairro. Ora, se ele faz tudo, se ele sabia fazer tudo, por que não... Eu às vezes paro e começo a tentar refletir da seguinte forma. Há pessoas
que no afã, é mesmo no afã, conhecem muitas coisas na vida, sabem de muita coisa. E, no entanto, deviam procurar canalizar tudo que sabem, estruturar muito bem e legalizar isso. Pode legalizar isso. Deixa-me primeiro convocar aqui o especialista em questões sociais, o ilustre, o catedrático, o Nkanga Gomes. Por favor, junte-se a nós. Boa tarde, Mário. Boa tarde, estimado telespectador. Os olhos continuam a doer, porque os óculos não estão aí. Não, já passou. Já passou? Já. Pois, deixa-me aproveitar, já que o Nkanga, esta é a área do Nkanga, mesmo a área social. Nkanga, nós vemos cidadãos jovens, sobretudo, com muitas valências. Só que eles usam as valências que têm de forma anárquica e às vezes um pouco de forma atabalhoada também. Ou seja, já que tem tanto talento, por que não fazer as formações, legalizar as formações e procurar canalizar isso, é o termo que vou utilizar, para uma estrutura legal. Eu não estou a dizer pedir um emprego, ele pode ser o faz tudo do bairro, montar o seu posto, dizer, venham cá, e legalizar o posto, eu resolvo isso, aquilo, aquilo outro. E oficializar com documentos, pedir ao Estado, eu quero abrir um gabinete para resolver isso, aquilo, aquilo outro. Sei que ninguém vai lhe impedir, não. O grande problema é que nós estamos na comunidade, temos estas valências e queremos de forma anárquica, iniciativa própria, ou seja, advogamos no direito de que nem mesmo as autoridades me podem impedir de fazer o que eu quero. E agora temos esse resultado. Mário, boa noite, boa tarde, estimado telespectador. Dizer que, infelizmente, perdemos uma vida, não é? Por essa situação da curiosidade e de talentos bruto. Talento bruto que não é simplificado. E a sua narrativa é muito interessante, porque se o nosso malogrado era uma pessoa talentosa, que tinha várias habilidades, ele poderia procurar um centro de formação e capacitar-se, aprender cientificamente como é que se fazem as coisas, tendo em conta a habilidade natural que ele já tem e provavelmente associada ao processo de aprendizagem com alguém que tem domínio na área da eletricidade e não só. E aí ele poderia empreender, prestar serviços, ser um prestador de serviços. Criar uma equipa. Criar uma empresa, identificar elementos na comunidade, no seu bairro que têm talentos, criava uma empresa. E uma sociedade por cota, por exemplo, uma sociedade unipessoal, né? Ia ao guichê, criava, legalizava, havia um pequeno espaço humilde, fazia um roll-up, uma lona, metia para prestar serviços e tinha a autenticidade do Estado e atividade legalizada, até uma forma de ele ganhar dinheiro e posteriormente gerar emprego gradualmente na comunidade. O que é que se passa? Nós, infelizmente, somos muito teóricos, não é? Somos muito teóricos e curiosos. Ele acaba por perder a vida numa circunstância deplorável, numa circunstância muito triste, por excesso de confiança e por excesso do domínio da atividade da eletricidade. Não. A ciência explica como é que de facto se fazem as coisas. E ele não deve pensar que o facto de ter essas habilidades deveria dominar a questão da energia. A energia é muito complexa e deve ser exercida por pessoas que têm domínio científico, técnico, e ele acaba por ter uma ação ilegal, porque fazer gato, o novo Código Penal penaliza isto, ou já criminaliza. Fazer gato ou puxar a energia de uma casa para outra, ou o novo Código Penal já criminaliza, mas já é um ilícito penal, e ele acaba por incorrer nessa infração. E devemos desencorajar a sociedade de que esta não é a via mais correta. Tem problema de energia, deve ir à ENDE, fazer uma reclamação, os técnicos da ENDE irão se deslocar e há procedimentos a serem cumpridos, porque às vezes nós vamos reclamar, mas a entidade competente diz que há protocolos e com a nossa ânsia nós queremos violar esses normativos. A peça dizia que ele tinha tanta ansiedade, desespero, porque a energia tinha ido ou não. Ele perdeu a vida, morreu, né? Então, desespero porque a energia foi, não, isso é negligência.
E olha onde é que ele foi parar, infelizmente. Olha a negligência. A negligência tem consequências e custos muito exorbitantes. E a nossa sociedade deve construir uma narrativa de cumprir protocolos, procurar as entidades que gerem cada atividade do setor. E não ser curioso, não ser uma pessoa que viola a lei, uma pessoa desobediente, um cidadão desobediente, porque nós temos entidades que gerem as estruturas. São essas entidades que têm competência legal, que têm poder atribuído pelo Estado, que devem gerir a energia e não, curiosamente, qualquer pessoa está a subir num poste, fazer transportação de energia e acabou por morrer. Então fica como, infelizmente, fica como exemplo negativo, que não se repita essa prática, não tem energia, vai indo, quem vai resolver. Também paga a energia. É preciso pagar os emolumentos. Temos angolanos que usam corrente elétrica, usam energia, mas não pagam impostos. E depois se reclamar. Não, primeiro, nós temos direitos, temos dever. Devemos cumprir com o nosso dever e depois cobrar direitos. E aqui, para terminar, fica também uma nota a quem deve resolver os problemas. Porque se resolvem os problemas de forma tempestiva, na hora, no momento certo, nós não sabemos, nós não temos condições para avaliar o que terá motivado este longo período sem a resolução da questão de energia para aquela zona do Pandeira. Nós não sabemos. Mas se resolve a tempo e horas, evitamos isso. Sim, também aqui é fundamental chamar também, e o Mário toca numa tônica importante, porque depois o cidadão pode também sentir-se injustiçado. Vai fazer reclamações e ainda não dar resposta em tempo oportuno, nem dar uma comunicação específica ao cliente, porque o cliente paga para poder perceber de que não. Realmente a avaria existe, mas ainda já explicou, se calhar não tem a peça, tem individuando. Tá. É fundamental também que ainda reforce constantemente o seu mecanismo de comunicação e que os seus técnicos estão incumbidos de reparar avarias, deem resposta em tempo recorde ou então comuniquem ao cliente, não é? Porque também aqui nós temos uma dificuldade. Às vezes quem presta o serviço pensa que não tem obrigação de comunicar. Não, devemos mudar essa narrativa. Não estamos aqui a dizer que ainda não comunica, por acaso ainda comunica, mas estamos aqui a reforçar na melhoria da comunicação e no sentido das respostas em momentos oportunos, porque a energia faz falta, né? A energia, e nós já somos pobres, se calhar tem um frango na arca que está a preservar e depois a energia vai, o frango já me estraga e nem consigo almoçar. Essa é a realidade desse país. Não vale a pena a gente fingir. Nós somos mesmo pobres. Há pessoas que só têm uma comida, tem pouca comida na arca, e quando a energia vai, faz 3 dias, ele está a orar para a energia vir. E vai cada vez abrir a arca para ver se o frango já estragou, ou o peixe. Então é fundamental que quem presta o serviço ainda deve também pensar de que a falha de energia provoca danos exorbitantes às famílias angolanas, que já somos pobres, a comida é difícil, a arca já não tem e a energia depois vai. Há quem vende gelado de mucua, há quem vende água. Essa é a realidade econômica de uma parte da Angola. Não vale a pena pensar que este país, que todo mundo vive bem, não. Devemos pensar Angola transversal, da base ao topo. Não podemos nos conformar de que eu estou a comer bem, mas o meu irmão está a passar mal. Se eu tenho energia do gerador e na minha vizinha não tem, fico feliz. Não, devemos ter aqui empatia da cidadania. Pensar que se fosse eu no lugar do meu vizinho, que a energia foi, e se a energia não vir no momento oportuno, a comida vai estragar. Já meteu lá o salário, vai esperar o próximo mês para receber o salário. Então, é preciso de que tem que ter esse equilíbrio, porque a vida em Angola não é fácil. Não vale a pena nós aqui mentirmos os angolanos que estamos mesmo a passar mal. Na falha de energia, estraga o peixe, estraga o frango, estraga mais tudo. Muito bem. Eu disse o catedrático Kanga Gomes. Perdemos então um angolano, 28 anos de idade, na província do Cuando-Cubango, cidade de Menongue. Bom, vamos para um curto intervalo. Muito obrigado. Pode regressar a qualquer altura. Está bem. Vamos para um curto intervalo. Quando regressar do intervalo, vamos falar-lhe de... Olha, falou-se aqui das dificuldades que nós enfrentamos, não é, para conservar a comida. Mas há ainda um outro grupo. Vou falar dos comerciantes.
que tentam vender comida estragada. Ah, meu Deus. Isso é um crime. Mas vamos falar disso depois do intervalo. Até já. Volte conosco.